Graça e paz, igreja. Eu sou Erivan. Olá. Vamos conversar um pouco, vamos lembrar um pouco daquilo que já temos falado esses últimos dias, porque são tempos em que, além de nós mesmos, liderança, pastores, nós temos desafiado a igreja a refletir um pouco sobre o nosso chamado, sobre o propósito divino para as nossas vidas. E quem não entender o alvo, provavelmente terá dificuldades de alcançar. Se você não entender qual a sua missão, o propósito de Deus, fica difícil. Nós vamos continuar incessantemente em oração, pedindo para o Senhor falar conosco, pedindo para o Senhor mostrar qual é o propósito. E vamos ficar nesse ciclo, como quem está tonto ou como quem está girando mesmo, andando em círculos, sem saber o que fazer. Temos pedido ao Senhor que nos mostre, que abra os nossos olhos espirituais para a realidade do chamado de cada um, de cada crente. Por isso que eu digo, não é só conosco. Temos pedido ao Senhor em oração para que a nossa inquietação seja compartilhada por toda a igreja. É necessário saber para que o nosso Pai, o nosso Paizinho, nos criou, o que Ele espera de nós, o que Ele espera de cada um dos seus filhos. Sem essa clareza, como é que nós vamos progredir, como é que nós vamos tomar direção na nossa vida espiritual? Fica difícil. E se queremos ser, pelos olhos da fé, nós vamos ser uma igreja relevante, uma igreja que busca alcançar essa cidade. Nós devemos ter um relacionamento diferente com aquilo que nós chamamos de prioridades, necessidades, as nossas necessidades pessoais. Nós temos que ter um relacionamento diferente, um posicionamento diferente para as nossas necessidades. Cada vez mais vivemos em uma cultura centrada no eu, numa cultura egocêntrica. Por mais que um ou outro grupo, ou até mesmo use os meios de comunicação, a TV, o rádio, para promover coletividade, para promover, algum gesto altruísta, mas na realidade, no dia a dia, não é isso que a gente vê, não é isso que a gente percebe. O Senhor não nos retirou do mundo. Ainda vamos no comércio, ainda vamos no supermercado, ainda vamos ao shopping, ainda andamos pelas ruas, vamos na farmácia, na padaria. Nós nos comunicamos com o mundo. Nós temos uma vizinhança, nós ouvimos o que acontece na nossa cidade, no nosso bairro, no nosso país, enfim. Como é que podemos viver essa cultura egoísta? E como podemos ser realmente mais abertos em relação às necessidades uns dos outros? Como? Eu sei de algo que pode mudar individualmente, pessoalmente, cada pessoa, cada filho de Deus. E é justamente um encontro pessoal com Deus, é um encontro real com Deus. E isso pode transformar cada um de nós. Agora, o que significa ter um encontro com a realidade de Deus é justamente o que eu quero compartilhar com os irmãos a partir da leitura do profeta Isaías no capítulo 6. Abra sua Bíblia no profeta Isaías no capítulo 6. Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1.
Diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ele tocou a minha boca e disse: Veja, isso tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. Vamos orar? Ó Deus querido, pela intimidade que o Senhor nos dá, nós te chamamos de Pai, nós dedicamos louvores ao teu nome. E agora estamos aqui diante da tua glória. Glória é esta que tem volume, Senhor, tem peso. E é muito mais pesada do que qualquer glória humana. Estamos diante do Altíssimo pela permissão do Senhor. E não queremos sair daqui hoje à noite sem ouvir a tua voz, sem ouvir os teus desígnios. E mais do que isso, que o teu Espírito nos conduza a uma resposta ao teu chamado, Senhor, em nome de Jesus. Nós lemos o profeta Isaías. Um pouco desse profeta, que Isaías significa salvação do Senhor. Isso é o que significa o nome. Nenhum pai da época daria um nome ao seu filho sem antes entender como chamaria daí para frente. Então, todo filho tinha um nome e esse nome tinha um significado para a sua família. Isaías significa salvação do Senhor. E salvação é o tema central. Salvação, livramento, é o tema central do livro desse profeta. Esse profeta escreveu sobre 5 atos de livramento de Deus para a sua nação, para o seu povo. Ele se referia a si mesmo, porque Isaías era um nome comum, haviam tantos Isaías, mas ele mesmo se referia a si no livro como sendo o filho de Amós, que também foi profeta, mas não confundir como sendo Amós. Ele não queria ser confundido assim, ele queria ser reconhecido como filho de Amós. E ele se referia a Deus como o Santo de Israel, pela intimidade que ele tinha com Deus, pela proximidade. Ele se referia a Deus como o Santo de Israel. Várias vezes no seu livro ele se refere a Deus como o Santo de Israel. Uma vez ou outra você vai ver essa expressão no restante da Bíblia. Pouquíssimas vezes. Quem usa mais e mais é o profeta Isaías. Casado,
sua esposa também foi chamada de profetisa, tinha 2 filhos, um homem comum, um homem normal. Ele foi chamado para o ministério no ano em que o rei Uzias morreu. O rei Uzias até reinou durante muitos anos, de certa forma, comparado aos outros reis, ele foi um rei bom, mas ele desobedeceu uma ordem. Ele adentrou numa parte do templo onde não era permitida ele adentrar, e o templo tinha um significado, uma importância para Deus e para o povo, para os sacerdotes. O rei usou da sua autoridade para invadir um dos cômodos do templo que não lhe era permitido, e aí ele foi acometido de lepra e morreu. E o ministério de Isaías se estendeu durante o reinado dos sucessores do rei Uzias. Veio o rei Jotão, depois o seu filho Acais, e depois Ezequias. Ezequias faleceu, e depois disso Manassés assumiu o lugar. E diz a tradição, não a Bíblia, que Manassés mandou serrar o profeta ao meio. Foi assim que Isaías morreu, segundo a tradição. Lá no livro de Hebreus, tem um relato no capítulo 11, que diz como muitos profetas morreram. Não dizendo como cada um morreu, mas dizendo que muitos deles foram apedrejados, açoitados, serrados ao meio. Então a tradição da história do povo hebreu diz que Manassés mandou serrar Isaías. Falando um pouquinho desse profeta, para que você entenda que alguém de uma vida normal, mas que teve problemas como eu e você temos. Problemas para resolver, problemas inadiáveis. Que tipo de homem era Isaías? Então, quando nós nos propomos a ler as suas profecias, nós podemos descobrir que ele era alguém próximo de Deus, alguém que amava o Senhor e amava estar próximo. Ele viu o Filho de Deus e a sua glória. Esse relato no capítulo 6 que nós lemos, tem a outorga, tem ali a assinatura, lá no Evangelho de João. Lá, quando o evangelista registrou no capítulo 12, versículo 41, que a visão de Isaías se tratava da visão do Filho de Deus, ele viu a glória de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele ouviu a mensagem do Senhor e procurou conduzir o seu país de volta ao Senhor, porque foi isso que aconteceu com o seu país. Se distanciou de Deus. Ele era um homem que amava a sua nação, alguém que ficava triste com a decisão dos governantes, alguém que chorava pelas crises que o país enfrentava. Ele usa a expressão meu povo durante o seu livro, é usada pelo menos 27 vezes no seu livro. Meu povo, o meu povo. Ele era um patriota, que tinha um amor verdadeiro pelo seu povo, e ele suplicava ao seu povo, a nação de Judá, porque o reino já estava dividido. A nação de Judá se juntou, a tribo de Judá se juntou com a tribo de Benjamim, e formou-se ali a nação de Judá, e as outras tribos formaram a nação de Israel. Cada nação, ou seja, o reino dividido, cada nação teve a sua monarquia, a sua sucessão de reis. Apenas Saul, Davi e Salomão reinaram no reino unido, no reino de Israel. Mas aí depois houve divisão, e a nação de Judá se apartou de Deus por causa da sua iniquidade. E aí surge nesse contexto esse homem corajoso,
eu vou chamar assim, corajoso. E é importante a gente lembrar o amor que Isaías teve pelo seu povo, pela sua nação. Judá teve descendência de reis da casa de Davi, porque o Senhor prometeu para Davi que da descendência dele não faltaria quem reinasse. E aí os sucessores de Davi foram reinando. Foram ao todo 19 reis e uma rainha. O Senhor nos deu um lar aqui na terra, um país, uma nação para morar. Nascemos aqui, num dos estados, numa das cidades dessa enorme federação, não é? Há um visitante inusitado aí, né? Aí. Não está tão alvo assim não, né? O Senhor nos deu uma pátria, e se o Senhor nos salvou, quem tem certeza aí da sua salvação? Você está comigo aí? Eu ouvi um aleluia bem fraquinho. Quem tem certeza da sua salvação? Aleluia, aleluia sim. Se o Senhor nos salvou, Ele nos ama, não é isso? E ama também esta nação. Eu não duvido disso, porque eu estou aqui. Eu faço parte dessa nação. Então, é nosso dever lutar e orar por ela. Ele espera que sigamos os seus passos, a fim de proclamar o seu amor a este povo, a todo esse povo. Eu posso dizer que a nação brasileira já ouviu falar de Jesus, mas ainda não ouviu falar do seu amor. Ainda não sentiu o amor de Jesus. Eu acredito que o Senhor nos vê como os seus profetas para essa geração, para o tempo presente. Por isso que nós queremos lembrar o nosso chamado. Devemos até lembrar do nosso chamado. Eu peço a você que compare o que eu vou falar agora a respeito da nação de Judá, no tempo do profeta Isaías, com o nosso Brasil, com o nosso Piauí, com a nossa Teresina. Isaías morava em Judá. Judá viveu uma crise política interna e externa. Quando o rei Uzias morreu, subiram ao poder reis que não levaram Deus a sério, como o rei Acais e o rei Manassés, tidos como os piores reis daquela nação. Para vocês terem uma ideia, Acais ergueu dentro do templo, habitação de Deus, ele ergueu um altar de idolatria a vários ídolos, e achando pouco, ele sacrificou um dos seus filhos em adoração a um desses ídolos, dentro do lugar santo. Manassés, a Bíblia diz que fez coisas abomináveis aos olhos de Deus. Por isso Deus desejou destruir toda a nação de Judá. A trajetória de Manassés diz que no final da sua vida ele se arrependeu dos seus maus caminhos. Então, enquanto os governantes eram fiéis a Deus, a nação prosperava. Mas sempre que subia no trono um homem mau, a nação sofria amargamente. Então, nesse contexto, Judá abriu os cofres públicos e ficou escrava do poder estrangeiro, dívida externa. Faça suas comparações. Havia uma crise econômica lá em Judá. Judá entrou em crise por causa dos altos impostos, ou seja, impostos abusivos, tributos altíssimos que aquela nação pagava para as outras nações. O povo trabalhava, mas os lucros eram muito poucos. Isso trouxe riqueza para uma minoria. Veja bem,
A minoria, segundo a Bíblia, juntava casa e mais casa, campos e mais campos, e empurrava o povão para a miséria. O poder legislativo de Judá decretava leis injustas. Isaías denunciou isso no capítulo 10. Decretava leis injustas, que negava justiça aos pobres, às viúvas, aos órfãos, para poder arrebatar, para poder aumentar o privilégio dos ricos, dos poderosos, e arrebatava o direito dos aflitos, melhor dizendo. Faça suas comparações. Havia uma crise moral na nação de Judá. O povo se corrompeu, se entregou à promiscuidade, perdeu todos os seus valores absolutos, perderam a noção de moralidade. Isaías denunciou isso no capítulo 5, quando ele diz que eles chamavam luz de trevas e trevas de luz, de tão embriagados que eles estavam, trocando noite pelo dia, o dia pela noite e vice-versa, e vivendo dissolutamente. Ele diz que eles trocavam, ou eles chamavam o doce de amargo e o amargo de doce. Então Judá caiu pelos seus pecados, como Roma caiu pelos seus pecados, como vários outros impérios caíram, desmoronaram, entraram em ruínas por causa dos seus pecados. Deus disse para Israel através do profeta Oséias: volte para mim, Israel, para o Senhor, o teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Então compare tudo isso com a nossa nação, nosso estado, a nossa cidade. Nós ainda não saímos de uma das maiores crises financeiras, morais, éticas que esse país já viveu, desde os tempos do descobrimento. Ainda não saímos dela. Ainda não há, né, uma luz no fim do túnel. É a minha visão. Não pense que é só crise econômica que nós vivemos. As instituições democráticas do nosso país estão desacreditadas. Eu vou perguntar para vocês, para que eu possa comprovar isso. Qual é a classe mais desacreditada da nossa nação? Não fale com timidez, pode falar. Qual é a classe mais desacreditada da nossa nação? Políticos. Eu posso traduzir essa palavra por governantes, não posso? É incrível como nós colocamos eles no poder, num dia, no dia seguinte já perdemos a credibilidade neles. É a classe mais desacreditada. A crise no nosso país, ela não acabou com as últimas eleições. As últimas eleições não foram garantia de que a corrupção abandonou a nossa nação. Não é certeza, não é garantia. A nossa crise é também espiritual, meus irmãos. O Brasil é o país mais católico do mundo, e é o país mais espírita do mundo, e é o país onde se identifica o maior crescimento da igreja evangélica, uma igreja que cresce, 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 mas que não influencia. Que crise é essa? O que fazer então? O que Deus espera de nós e como nós podemos contribuir como profeta de Deus? Em primeiro lugar, nós devemos lembrar que Deus reina, que Ele é santo. Nós não podemos esquecer disso, a nossa vida depende disso. Lembram quando eu disse que um encontro com a realidade de Deus pode transformar qualquer um de nós? Pois é, o profeta descreve uma visão extraordinária que ele teve, uma visão impactante que ele teve de Deus. Isaías vê a glória de Deus. O termo usado para a glória de Deus nesse capítulo, no hebraico, é o mesmo termo utilizado para
para algo pesado, para uma coisa de grande volume, de grande massa, de peso, de algo que chega e ocupa todas as dependências. Isaías jovem, as perspectivas para aquele jovem eram sombrias. O rei que ele amava acabara de falecer. Um rei estimado. A nação vivia em perigo. Não restava mais o que fazer, a não ser dominado, sucumbir. Perspectivas desanimadoras. Mas o que ele via quando ele olhava para o alto era algo glorioso. Deus ainda estava assentado no seu trono, reinando soberano sobre o universo. Do ponto de vista celestial e do texto que nós lemos, toda a terra estava cheia de quê? Da sua glória. Quando o seu mundo começar a desabar, a ruir, olhe para o alto, olhe para cima, olhe para os céus e veja que Deus continua no seu trono. Deus continua ali governando. Ainda que um grande rei tivesse deixado o seu trono na terra, o maior dos reis continuava reinando, continuava no seu trono. Isaías disse tudo o que ele viu, porque ele contemplou a glória de Jesus. João capítulo 12. Essa é a grande mensagem de Isaías, essa é a grande mensagem do livro de Apocalipse também. Deus está no trono. Deus não é como os nossos governantes. Quando a Bíblia diz que Ele é santo, ela define isso. É uma definição, Deus é santo. Quando a Bíblia diz que Ele é santo, santo, ela enfatiza. Agora, o comentarista Warren Wiersbe, ele diz que quando a Bíblia diz que Ele é santo, 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 ela está falando para os seres humanos no nível que a língua portuguesa chama de superlativo. Ele é mais santo do que o que você imagina. Ele é muito mais santo do que o que você possa dimensionar. Ele é gigantesco. Ele é glorioso. Quando a natureza humana se depara com o superlativo dessa natureza, obrigatoriamente nós temos que diminuir. Obrigatoriamente nós temos que diminuir. Ele é glorioso, ninguém jamais viu a Deus. Ele habita num nível inacessível. Até os seres mais exaltados o adoram. Até os seres mais exaltados. Veja o que Isaías diz. Na verdade, Isaías ele não diz assim: oh, existe um Deus. Ele não diz isso, sabe por quê? Porque isso é conceito. Existe um Deus. Isso é conceito. Isaías, ele tinha certeza que Deus existe. Deus como um conceito, ele é muito leve, você leva para qualquer lugar. Você carrega para qualquer lugar, você pode moldar o conceito. Você pode dobrar um conceito, ainda mais acerca de Deus, se encaixa nas suas categorias, nas suas ideias. Um Deus conceito, ele não transforma as suas crenças. Na verdade, ele se molda às suas crenças. Aquilo que você já conhece. Não cremos, quando se tem a Deus apenas como um conceito, nós não cremos nele como alguém que muda as nossas convicções. Veja que as pessoas religiosas, elas procuram ajuda para encontrar seus objetivos, né? Elas moldam Deus às suas próprias crenças, porque é leve, é bem leve, é mais leve do que eu até. Agora Deus como realidade é muito peso,
sabe, é mais pesado do que eu, é mais poderoso do que eu. Quando um Deus real entra na minha vida, as coisas mudam por completo. Ao invés de Deus se encaixar na minha agenda, Ele vira a minha agenda. Deus é o meu desejo maior, é a minha vontade maior. Ele muda radicalmente as minhas prioridades. Ele assume a forma das minhas prioridades. Minha prioridade é o reino, já dizia a irmã Socorro Caldas, eu não esqueço. Sabe por que eu faço o que faço, pastor? Porque a minha prioridade é o reino. A minha prioridade é o reino. Você pode dizer isso? Você pode dizer isso, filho de Deus? Nossa agenda distante de Deus, ou a nossa vida distante de Deus, ela é muito pequena. É curtinha. No máximo 70, 80 anos, para aqueles que se cuidarem, que não tiverem doenças hereditárias. É muito curta. É até segura, mas é pequena demais. Quando Deus diz, sacrifique as suas necessidades individuais por mim, para a minha glória. Olha, cada pessoa que se encontra realmente com Deus, sabe quando Deus era um conceito para ela e passa a ser uma realidade. Sabe a mudança que aconteceu. Ele passa a viver por Ele. Eu gosto quando o texto bíblico diz assim, oh, profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor, hein? Quem foi que a Ele deu primeiro para que pudesse ser restituído por Ele? Para que merecesse alguma coisa? Ora, lembre que por Ele, né? Por meio dEle, para Ele são todas as coisas. O que eu posso fazer, Senhor? O que eu posso fazer? O que o Senhor espera de mim? Como é que eu posso agir como um profeta do Senhor? Lembre, primeiramente, Deus está no trono, reina, e Ele é santo. Sabe o que eu posso fazer também? Segunda coisa, eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que olhar para dentro de mim. Eu tenho que sair da negação. Eu tenho que descer do meu pedestal. Eu tenho que parar de me achar, né? Como a Ingrid, a minha filha, diz, fulano se acha, pai. Olha, pai, aquela menina se acha. O que é se acha, minha filha? Conte para mim. Quero ouvir o conceito dela a respeito disso, sabe? Até as crianças sabem. Essa é uma segunda verdade, meus irmãos. Nós precisamos olhar aqui dentro, ó. Saber que nós precisamos de misericórdia. Dos versículos 4 ao 7 do texto que nós lemos. Qualquer um que lê as primeiras mensagens do profeta Isaías pode perguntar: que direito esse homem tem de pronunciar juízos sobre os líderes da minha terra, sobre os adoradores do nosso templo? Que direito? Eu lhe digo qual é o direito que ele tem. O direito se encontra no capítulo que nós lemos, porque o relato que nós lemos é o chamado de Isaías para o ministério. Deus o chamou e revelou para ele o seu propósito de vida. Antes de pronunciar qualquer juízo, antes de falar de qualquer pessoa, de qualquer governante, de qualquer sacerdote, antes de pronunciar algum ai para a vida de alguém, ele confessou primeiro o seu pecado. Ele disse: ai de mim, versículo 5, ai de mim, eu estou perdido. O profeta viu o santo de Israel, como ele gostava de dizer, e ele não pôde ficar calado. A visão de um Deus santo, o som dos hinos de adoração, tocaram profundamente o coração do profeta, do jovem Isaías, e ele confessou que era um pecador. Que coisa difícil, meus irmãos, que coisa dura, que coisa pesada,
Que fardo, que obra difícil é essa? Ele disse: lábios impuros são os meus. Lábios impuros são fruto de um coração impuro. Ele reconheceu que tinha os dois e Deus o purificou. Antes de ministrar aos outros, meus irmãos, nós devemos permitir que Deus ministre aos nossos corações em primeiro lugar. Antes de proferir julgamentos contra os outros, nós devemos sinceramente dizer: ai de mim, eu sou um perdido ou estou perdido. Nós lembramos hoje isso aqui no curso, o quanto essa palavra fere as pessoas que não conhecem o amor de Deus. Você dizer para alguém que ele está perdido, mas talvez a vontade do Senhor não seja que você chegue diretamente, coloque o dedo no nariz das pessoas, aponte para as pessoas e diga: você sabia que você é um perdido? Isso não transmite amor de Deus. A intenção de Deus é que você mostre a sua vida de transformações, para que a outra pessoa chegue à conclusão: ai de mim, eu sou um perdido, ou eu estou perdido. Isaías, a convicção que ele tinha dos seus pecados conduziu ele à confissão. E quando há confissão, existe purificação, sabia? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Purificar é a água turva que passa pelos filtros, e no final ali na torneirinha você pega ela pura, cristalina, sem impurezas. O filtro de Deus requer a sua confissão. Assim como Isaías, foram muitos homens de Deus, grandes heróis da fé, que se viram como pecadores, pessoas de posição nobre até, humilharam-se diante de Deus. Abraão, um homem rico; Jacó, um homem rico; Jó, um homem milionário; Davi, um rei de uma grande nação; o apóstolo Paulo, Pedro, todos esses confessaram, todos esses foram amados de Deus. Assim, meus irmãos, aquele que confessa o pecado, ou quando você confessa o pecado, Deus começa uma grande obra na vida da pessoa. Deus começa a trabalhar. Você ainda hoje espera uma grande obra de Deus na sua vida? Eu estou dando a pista. Será que não falta confissão? Será que não falta você parar de se achar? Será que não falta descer do pedestal? Será que não falta rasgar as suas vestes? Aliás, a Bíblia diz assim: ao invés de você rasgar as suas roupas, rasgue o seu coração na minha presença. Porque rasgar as roupas, os fariseus faziam bem isso. Eles tinham dinheiro para comprar roupas novas. Sabe, Isaías ficou com medo de ser consumido ali mesmo, porque ele conhecia Deus. Eu tenho lábios impuros, coração mais impuro ainda. E quando o anjo pega aquele instrumento para coletar a brasa, e coletou a brasa, ele disse: é agora que eu vou morrer. Eu estou perdido. O fogo do Senhor vai me consumir, eu mereço isso mesmo. O que foi que aconteceu? O fogo purificou. O fogo de Deus, a chama do altar do Senhor purificou. Eis aqui uma chama de fogo, um fogo ardente que limpa. Lembram? Malaquias capítulo 3, Ele nos purificará como um purificador de ouro, como um purificador de prata. Ele vai nos aquecer no seu fogo, vai aumentar a temperatura até que derreta, até que a sujeira vá à tona, e Ele vai limpando, 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 e a prata e o ouro estarão purificados em nós, quando Ele olhar e ver a imagem do Filho dEle refletida em nós. Esse é o fogo purificador de Deus. Esse foi o fogo que alcançou Isaías. Você quer que Deus comece algo grande na sua vida? Então confesse, confesse. Saia da negação.
O Dr. Shedd, uma vez perguntaram para ele, lá aqui mesmo, na primeira igreja, perguntaram, na opinião dele, o que é que o senhor acha, Dr. Shedd, que seja o maior problema da igreja hoje? Ele disse, o maior problema da igreja hoje é o de sempre, dureza de coração. Duros de coração, falta de quebrantamento, ausência de choro pelo pecado, crentes conformados com a sua vida de pecado, porque acreditaram na história de que no final das contas Deus vai salvar todo mundo. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Nós precisamos ter uma visão de profunda angústia pelo nosso pecado, porque o profeta, ele entendeu, pelo amor que ele tinha a Deus, que o que ele fazia como pecador não era algo que lhe trazia prazer, era sua condição pecaminosa. O ai de Isaías é um ai de dor, de lamento, de angústia, de tristeza profunda, meus irmãos. Ele não chora apenas pelas consequências do seu pecado, ele lamenta porque ele é assim. Senhor, por que eu continuo pecando? Aquilo que eu não quero fazer é o que eu faço. Só quem tem um verdadeiro encontro com Deus consegue enxergar a malignidade do seu pecado, o quanto o pecado é hediondo na sua vida. Nós não podemos tentar esconder algo de Deus, achando que Ele não conhece, achando que Ele não sabe. Não podemos. Deus ainda espera de nós uma atitude de arrependimento. Abra sua Bíblia no profeta Joel. Está um pouquinho mais na frente, é pequenininho. Profeta Joel, no capítulo 2. Ouça o convite de Deus, veja a vontade de Deus. Vamos ler acerca da vontade de Deus para nós, para os seus filhos. Joel capítulo 2. Versículos 12 e 13. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, com lamento, com pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Volte-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrependam-se e não envia a desgraça. Você tem dúvida que Ele é Pai, que Ele é paizinho? Meus irmãos, o caminho da nossa restauração é aberto quando voltamos as costas para o pecado e ficamos frente a frente com Deus. O pecado é tão nojento que faz com que você se esconda de Deus, não queira mais orar, não procure o seu prestador de contas, alguém que você confia para dizer, pequei, eu errei, eu caí. O pecado tira as tuas vestes de justiça e põe sobre você um manto de vergonha. Vergonha, você anda de cabeça baixa. Há aqueles que já são tão cara de pau, né, que andam de cabeça erguida mesmo, né? Mas aí a vida já é escancarada, a gente já sabe. A gente faz como o apóstolo Paulo, né? Joga o corpo desse infeliz para que Satanás fazer dele gato e sapato, para ver se o espírito dele, pelo menos, no último dia, presta contas ao Senhor. Mas nós que não temos prazer no pecado, meus irmãos, todos os dias é dia de quebrantamento na presença do Senhor. Não é apenas um retorno à igreja, não é apenas um retorno à doutrina. Não, eu saí dali, vou para cá, porque a doutrina aqui é melhor. Não, não é apenas um retorno à doutrina, não é apenas um retorno à vida moral pura. Nós estamos falando de intimidade com Deus, é voltar a ser acolhido, abraçado pelo Senhor, amá-lo, adorá-lo, simplesmente por quem Ele é. Não porque parou de cair o salário na tua conta, não porque você foi demitido, não porque faltou vida boa para você, você parou de comer carne ou coisa parecida. Eita, eu tenho que me ajeitar com Deus, porque o negócio aqui está brabo. Não é isso. Lembre-se, nós fomos criados para glorificar a Deus e desfrutar da sua doce presença, da intimidade. Sabe quando eu disse que Isaías era um homem patriota, que amava o seu povo? Ele disse assim, no meio do choro, eita, eu também habito no meio dos pecadores, o meu povo é pecador, o meu povo tem lábios impuros também.
Isaías se incomodou com o pecado do povo, ele chora pela sua nação. As feridas do seu povo estão doendo no coração dele, sabe? Povo ferido, povo sangrando, e quem chora é o profeta. Quando a gente contempla a glória de Deus, como Isaías fez, olha, ele contemplou a glória de Deus, ele ficou preocupado, ficou triste com a sua vida, mas ele também ficou triste pelo seu povo. Então, o que Deus espera de nós? Como nós podemos agir como profetas de Deus nessa geração? Lembre-se, Ele é santo, Ele reina. Lembre-se, nós devemos olhar para nós, para dentro, saber, perceber que nós precisamos de misericórdia também. E sabe o que mais? Nós precisamos olhar para fora, olhar porque há muito para fazer no mundo ao meu redor. Há tanto para fazer, há muita coisa. Nós precisamos aceitar o nosso chamado. Aquela nação precisava de Deus. O Senhor queria agora, depois que purificou, queria um servo que pudesse ministrar ao povo. Isaías se ofereceu para ser esse servo. Isaías não discutiu o seu chamado com o Senhor, como fez Moisés, como fez Jeremias. Jeremias disse assim: assim veio a palavra do Senhor a mim. Olha, Jeremias, desde o ventre da tua mãe eu já tinha escolhido você. Ele disse: eu, Senhor, eu não, Senhor, eu sou muito jovem, eu não sei falar. Você já deu desculpa assim, não já? Moisés disse assim: e se, Senhor? Senhor, e se? Senhor, e se? Senhor, e se? Não, mas eu sou gago. Você já deu desculpa, não já? Eu confesso para você, eu já dei muitas desculpas, mas eu também confesso para você, eu estou cansado das desculpas que eu dei. Esgotou o estoque. Nenhuma delas valeram diante de Deus. Se tivessem valido, Ele tinha calado a sua boca, tinha parado de falar comigo. Na primeira desculpa, Ele não desistiu de mim. Ele continua me chamando. Nenhuma das minhas desculpas valeram diante dele. Ele continua: desde o ventre da sua mãe, Erivan, desde o ventre da sua mãe. É você que vai levar minha mensagem, é você que vai levar minha mensagem. O que eu vou dizer, meus irmãos? O que você ainda pode dizer? Você ainda vai dizer assim: não, mas é porque meu marido não é crente, pastor. É isso que você vai dizer? Ou você vai dizer: não, pastor, eu estou esperando meus filhos completar 18 anos. Eles ainda são muito dependentes de mim. Não cola. Não, pastor, agora eu estou desempregado, deixa eu arrumar um emprego. Vai ser melhor servir ao Senhor quando eu arrumar um emprego. Invente uma desculpa qualquer. Eu vou dizer para você logo o resultado: não cola. Deus não aceita. Nem aquela: pastor, mas Deus conhece o meu coração. Deus sabe. Aí eu vou dizer para você: Ele sabe mesmo. Ele sabe de todas as coisas. Glória a Deus por isso. Não subestime o que Deus pode fazer com um servo que se coloca à sua disposição. Não subestime. Nos dias de hoje há uma necessidade maior de servos assim, porque a população desse mundo cresce, a população do inferno também. Nós temos oportunidades extraordinárias no nosso dia a dia de compartilhar as boas novas de salvação. Será que você é um desses servos? O clamor de Deus foi o seguinte: quem enviarei? E quem há de ir por nós? Diante da Trindade divina, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, diante dos seres celestiais que o adoravam e diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Diante de todos, a voz que ecoou dos céus chega a nós é essa: quem enviarei e quem há de ir por nós? Consagração, meus irmãos, foi o que nós fizemos ontem aqui. É o que estamos fazendo constantemente. É o que nós estamos convidando a igreja a fazer conosco. Deus trabalha em nós antes de nos enviar. Deus trabalha em nós antes de trabalhar através de nós.
Adoração vem antes da missão. Santificação vem antes de qualquer serviço. Purificação. O chamado é dirigido a todos aqueles que foram perdoados. Quem foi perdoado por Deus aqui? Fala, se manifesta, ergue a tua mão. Quem foi perdoado por Deus aqui? O chamado é para você também. Deus o salva, Ele mesmo te chama para o serviço. Deus não chamou a gente para ficar na indolência, inertes, desocupados. O Senhor não quer que você largue o teu trabalho, os teus estudos, a tua carreira, a tua família. Ele quer que enquanto você viva a vida abundante que Ele te deu, você manifeste o amor dEle que passa por você. É graça que passa por você. É graça que passa por você, que muda a sua vida e que tem que transbordar e que você tem que passar adiante. Tem que haver disposição para atender o chamado de Deus, queridos. Isaías se coloca na mão de Deus. A brasa havia queimado os seus lábios, então ele se levantou, ele se dispôs, ele atendeu. Muitos aqui já estão com o coração queimando. Muitos aqui continuam dizendo: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Isaías denunciou o pecado e nós estamos dando oportunidade coletivamente da igreja denunciar o seu pecado. É o ser novo, é o celebrando restauração. Nós estamos convidando as pessoas a se quebrantarem. Sabe, Isaías apontou com firmeza os desmandos dos reis maus, como Acais, Manassés. Sabe, ele teve coragem de protestar, ele denunciou uma religião falsa. Hoje nós temos, sabe quais desafios? Família, escola, a empresa, o trabalho. Deus está chamando esta igreja, esse povo, para ser bênçãos nas suas mãos. Ele quer transformar essa igreja em vasos de bênção. Ele quer que você ponha a mão no arado. O clamor de Deus, eu repito, cruzou os céus, chegou a nós. Quem enviarei e quem há de ir por nós? Você quer responder positivamente a esse chamado? Em nome de Jesus? Vamos responder a esse chamado declarando que a nossa resposta ao chamado de Deus seja reconhecendo em louvor e adoração que Ele é lindo, que é maravilhoso, que é poderoso o nome de Jesus. Vamos declarar isso? Fique de pé. Vamos louvar o Senhor. Olhe para você, olhe para dentro. Vou colocar você agora, através do louvor. Na verdade, nós aqui vamos nos colocar através do louvor, através das palavras dessa canção, diante do altar do Senhor. A canção fala de Jesus que está sentado no seu trono, e toda a terra está cheia da sua glória, inclusive a sua vida. Tal qual Isaías agora, imagine que você está de frente para o altar, onde serafins estão voando, estão a todo tempo entoando esse cântico e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Você é o profeta dessa geração e que vai declarar agora quão lindo esse nome é, quão maravilhoso esse nome é, quão poderoso esse nome é. Nem a morte pôde suportar, por isso que eu digo, é muito peso. Nem a morte pôde suportar a glória de Deus. Declare isso em louvor e adoração. Declare isso em louvor e adoração. Medite agora, feche os seus olhos, porque eu tenho um convite a fazer também. Já se coloque em posição de adorador, como quem já está adorando o Senhor. Apresente a sua vida em oração. E eu tenho um convite para fazer, lembrando que só há perdão onde existe confissão. Deus é um Deus de perdão. Eu quero dizer que você pode ser transformado hoje. Você que ainda não confessou o seu pecado, você que ainda não confessou que precisa de Jesus, eu quero dizer que hoje até o teu vocabulário pode ser transformado. O seu coração pode ser transformado.
Uma fonte de vida pode brotar de dentro de você. Se você está vivendo em angústia, em dor, em depressão, se a sua vida tem se tornado sem graça, eu quero dizer que você pode receber uma nova vida hoje. Você pode ter uma mente transformada hoje. Você pode ter um coração puro hoje, um namoro puro, um casamento santo. Simplesmente se você confessar. Eu quero lembrar a você, se você já ouviu a falar dessas pessoas, a mulher samaritana, ela recebeu uma nova vida. Um funcionário público chamado Zaqueu, ele achou paz para a sua vida, para o seu coração. Uma mulher pecadora, uma prostituta, foi perdoada pelo Senhor e amada. Bartimeu, um cego de nascença, teve os seus olhos abertos. Um leproso, excluído da sociedade, foi curado. Um ladrão, sem esperança, poucos minutos antes da sua morte, foi recebido no paraíso pelo Senhor Jesus, simplesmente porque confessou. Deus é um Deus de perdão. Cristo pode libertar você hoje, se você se sente preso. Pode perdoar o seu pecado, simplesmente se você confessar. Eu vou te dar a oportunidade de confessar. Enquanto a igreja, os profetas dessa geração que estão aqui vão louvar ao Senhor, enquanto nós cantamos, enquanto nós exaltamos o nome de Jesus. Se você sair do seu lugar, vir até aqui onde eu estou, eu vou entender que você está confessando o seu pecado. Nós vamos orar por você e você vai receber tudo isso que a palavra de Deus promete que você vai receber, em nome de Jesus.